Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos bem avançados no nosso tempo da Páscoa. Estamos nos preparando para celebrar uma outra festa muito importante na nossa liturgia, que nós chamamos de Pentecostes. E nesse domingo nós temos dois temas que aparecem na liturgia da palavra. O primeiro é o mandamento novo que Jesus deixou aos discípulos e depois a promessa do Paráclito. Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse tema do amor aparece muito nos escritos de João. Ele era conhecido o discípulo que Jesus amava. Mas é interessante que no Evangelho, no início, aparece poucas vezes. Fala mais do amor do Pai para com o Filho, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito. Mas a partir do capítulo 13, quando nós iniciamos o livro da glorificação de Jesus, ele está celebrando a ceia pascal com os 12. Então nós temos depois uma catequese intensa sobre o mandamento novo. O que João quer nos ensinar é que o amor é um aprendizado e Jesus é o nosso professor. Só quando nós mergulharmos no mistério pascal nós vamos acolher desse amor e também vamos ter capacidade para amar. E amar é acolher, aguardar e observar os mandamentos. Jesus estabeleceu entre eles e os seus um novo tipo de presença, que é o mandamento do amor. E aquilo que eu disse, o amor se revela então na paixão. Antes do mistério pascal, os discípulos eram incapazes de amar. Nós temos, vamos dizer assim, 4 referências sacramentais quando Jesus ele partilha com os discípulos, dá essa catequese aos discípulos presente no Evangelho de João. Primeiro, esse mergulho no nosso batismo. Você se lembra daquele encontro de Jesus com Nicodemos? Ele era um professor da lei e Jesus fala que ele tinha que nascer de novo, ele não entendeu. Jesus fala nascer da água e do Espírito, olha, nascer do sacramento do batismo. Depois, quando o soldado também fere o lado direito de Jesus com a lança, diz que saiu sangue e água. É uma referência à Eucaristia. Antes, Jesus também lavou os pés dos 12 e depois ele envia o Espírito. Então, ele nos comunica a sua vida pelos sacramentos. O Espírito presente na água, a unção do Espírito, no gesto do lava-pés, na Eucaristia e no Paráclito. Quando nós entramos nessa água, quer dizer, mergulharmos no nosso batismo, neste sacramento, quando deixarmos Jesus lavar os nossos pés, quando bebermos desse sangue que brotou do seu lado, que nós celebramos na Eucaristia, e quando nós nos deixarmos ungir pelo Espírito, aí sim nós seremos capazes de amar. Quer dizer, é a vida de Deus que é derramada em nós, que nos capacita para viver o mandamento novo. Outro tema que aparece no Evangelho, então, é o Paráclito. Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, que é o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. O tema do Espírito aparece também nas outras 2 leituras. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Era um costume na comunidade primitiva rezar, impondo as mãos, pedindo o Espírito Santo. E o próprio Jesus também recebeu essa vida nova pelo Espírito. É Pedro que fala na sua catequese, numa das suas cartas, Para assumir a missão de amar, os discípulos então precisam de um defensor. 4 vezes essa palavrinha aparece no Evangelho de João e traduzido para a nossa língua pode significar o advogado, o ajudador, o defensor, o consolador. É esse Espírito
que nos conduz, que nós estamos nos preparando para essa festa tão importante de Pentecoste, quando os discípulos lá no cenáculo, junto com Maria, receberam o Espírito, e nós também recebemos através dos sacramentos. Vamos nos preparar bem para receber aquele que vem em nosso socorro. Só Deus basta. Sendo consolados pelo Espírito, procuramos também consolar e aliviar a aflição, confortar a tristeza, ajudar a superar o medo e dissipar a solidão de nossos irmãos e irmãs. Vamos pedir também, irmãos e irmãs, esse Espírito Santo para as nossas mães, que nós celebramos nesse domingo, né? É uma presença muito importante em nossa vida. As mães é que nos deram a vida, junto com os nossos pais. Que Deus abençoe, proteja e fortaleça todas as nossas mães. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.